Olá, amigos. Chegando para mais um Fatos e Reflexões. Hoje nós vamos meditar sobre 3 coisas curiosas que essa guerra Rússia contra a Ucrânia nos leva a refletir. Vamos lá? Primeira coisa que eu acho interessante. Quando o governo ucraniano convocou todos os homens de 18 a 60 anos a servirem às Forças Armadas, não deixarem o país para defender a nação, o movimento feminista que tem na Ucrânia, que é muito forte, requeriu do governo a dispensa das mulheres dessa prestação de serviço com o argumento de que elas são mulheres. Curioso, né? Nunca foi pela igualdade, sempre pelo benefício da causa feminista. E aí eu não estou querendo dizer que o feminismo ele seja uma coisa ruim. Ruim é o que algumas feministas tentam impor, que não é buscar a igualdade, mas diminuir o homem. É o tal empoderamento. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos chama a tratar a esposa com amor e respeito, assim como Cristo tratou a sua igreja. Então é natural que nessa situação o uso da força da mulher para uma guerra seria a última das possibilidades a serem lançado mão, serem usadas. Portanto, elas só mostram que o atual movimento feminista é totalmente irracional e não tem o objetivo de defender as mulheres, apenas empoderamento. Isso está totalmente fora dos propósitos humanos e divinos, ok? Segunda coisa que é bem curiosa a gente observar nessa guerra, que com essa infelicidade do Arthur Duval lá, ele disse que foi para a Ucrânia. Nós estamos querendo saber se foi mesmo. Parece que não. Parece que esteve num país vizinho. Essa declaração infeliz dele sobre as mulheres ucranianas serem fáceis porque são pobres, é triste, né? Triste a gente ouvir isso. Mas o que tem de importante, de interessante a gente observar? Que russos e ucranianos estão pagando prêmio pela cabeça do Arthur Duval. Nessa hora, acabou o conflito militar. Russos e ucranianos querem a cabeça do Arthur Duval porque ele atacou as mulheres deles. Então veja bem, a ética e a moral está acima dos interesses políticos e militares. E nós precisamos entender isso. Isso é muito relevante. É por isso que nós precisamos lutar pelo conservadorismo cristão. O conservadorismo que pauta pela ética e pela moral cristã nas práticas da política, ele é que vai definir um bom futuro para a nossa nação. Por isso, nós precisamos lutar para eleger bons deputados, bons senadores, bons governadores e um presidente coerente com essa pauta conservadora cristã, porque ela preza pela ética e pela moral cristã, que por sua vez vai defender o homem, a mulher, a criança, o idoso, a família, as instituições, a liberdade. Ok? É o segundo aprendizado dessa guerra aqui, fora das armas. O terceiro aprendizado interessante que eu achei, que no dia 8 de março, o Vladimir Putin fez um discurso lendo um texto da ex-imperatriz Catarina II, da Rússia, e ela, no discurso dela, na poesia dela, ela dizia: defenderei a Rússia com a minha língua ou com as palavras, com a caneta e com a espada. Ou seja, o que ele estava ali pregando naquele momento? O patriotismo. Então o comunista lá da Rússia, o comunista lá da China, o comunista lá da Coreia, ele é patriota, ele defende a sua nação, os interesses da sua nação. Já os comunistas dos países capitalistas, essas pessoas que ficam defendendo o socialismo, comunismo no Brasil, Estados Unidos e outros países aí que são capitalistas, esses comunistas de iPhone, eles não são patriotas. Antes, pelo contrário, eles lutam contra o interesse nacional. Então, aprendamos, observemos e aprendamos com esses fatos. 3 fatos bem curiosos. Feminismo não tem nada a ver com defesa da mulher. A mulher precisa ser respeitada como mulher. Segundo, os valores éticos e morais são mais importantes do que os valores econômicos e políticos. Se a sociedade preza pelos valores éticos e morais, a economia e a política vai muito bem e obrigado por consequência. E terceiro, o patriotismo. Nós temos que defender se nós quisermos manter íntegra e sadia e próspera a nossa nação. Nós precisamos educar o nosso povo politicamente. Então, junte-se a nós, vamos para frente, compartilhe os vídeos e fiquem todos com Deus. Um forte abraço no coração. Tchau, tchau.